alimentação, resistência e tipo sanguíneo. Vou trazer para a gente hoje a minha experiência em relação a esses temas e que pode contribuir para o nosso cotidiano. A gente tem visto que ultimamente não está fácil existir nesse planeta, seja pela conjuntura aqui do nosso país ou pela mundial. Então, o que a gente vai fazer para fazer da alimentação um aliado no nosso cotidiano? A gente sabe que, principalmente do ponto de vista dos chineses, a alimentação é a grande base para que a gente tenha uma força do pensamento estável. Como assim, né? O que isso tem a ver, meu pensamento, com aquilo que eu como? Para os chineses, o estômago e o baço pâncreas são responsáveis pelo elemento terra. Esse elemento que para uma planta nutre a árvore que vai nascer, se desenvolver e até se enraizar nesse planeta. Então, sem um elemento terra forte, sem um estômago trabalhando na sua potência máxima, ou um baço e o pâncreas absorvendo aquilo que a gente come, todos os outros órgãos, o fígado, o coração, o rim, os pulmões, não vão ter condições de ter uma reserva, um suporte energético e nutricional, um suporte de yin e um suporte de yang. Então, pensando nisso, aquilo que a gente come vai ser um combustível para que a gente possa ter uma existência mais eficaz nesse planeta. Tanto em relação à resistência daquilo que a gente não concorda ou que deveria, né, não existir, quanto naquilo que a gente sonha, aquilo que a gente quer implantar nesse planeta, nesse mundo, como uma alternativa. Ou minimamente ter uma vida melhor, mais harmonizada, me relacionar bem, criar meus filhos. E pensando nos filhos, se a gente não tem uma grande demanda para as crianças de pensamento, de demanda de resolver problemas, a gente tem para as crianças os picos de crescimento, o nascimento dos dentes, o desenvolvimento dos ossos. E se a gente vai pensar nesse suporte nutricional, a gente tem que saber exatamente aquilo que é benéfico para que os nossos filhos comam ou que a gente coma num dia mais difícil, ou um dia mais exigente. Pensando nisso, dias de prova, dias de reunião no trabalho, dias de gravação, dias de grandes desafios, eu não posso vacilar e comer uma coisa que não vai me fazer bem. Uma coisa que vai dar uma sobrecarga para o meu organismo e prejudicar a minha força do pensamento. O baço e o pâncreas, junto com o estômago, são responsáveis em manter esse suporte mental. Se eles estão gastando muita energia com aquilo que eu comi, imediatamente esse suporte da mente fica prejudicado. Tinha um ditado que dizia que em dias de prova, melhor não comer batata. E a batata, aquela batata comum, né? A batata inglesa, porque dizem que ela pesa tanto no nosso estômago que o suporte mental fica prejudicado. Então, uma vez me pediram uma dica, uma coisa assim imediata que você pode dizer às pessoas que vão fazer o Enem, era o Enem na época. E eu disse isso, olha, não comam batata nesse dia. É claro que isso se estende a frituras, né, álcool, coisas, muitos doces, coisas que sobrecarregam o nosso trato digestivo. Eu falo isso tudo com base, sim, na dietoterapia chinesa, mas também porque antes de conhecer a medicina chinesa, eu entrei nesse ramo da alimentação como uma grande promessa de curar uma enxaqueca que eu tinha. Isso era 2010 e eu comia tudo o que se podia imaginar. Como uma boa revolucionária militante, eu achava que a comida era secundário, né? Se a gente for gastar tempo cozinhando, né, fazendo uma comida aqui, a revolução ia demorar mais para chegar. Então, por muito tempo comi macarrão com salsicha, tomei Coca-Cola, comi muito doce, achando que isso não tinha a ver com o meu estar nesse mundo. Um revolucionário, uma revolucionária, uma militante que não tinha um suporte nutricional. É claro que isso reverberava em uma série de desarmonias que eu carregava comigo, como essa própria dor de cabeça, mas com o ciclo menstrual irregular, com insônia, com agitação mental. É claro que quando a gente tem uma grande demanda, né, política, a nossa mente não fica tranquila.
Quando a gente tem uma demanda emocional em casa, uma questão com o casamento, com os próprios filhos, quando o nosso filho passa o dia inteiro, né, com dor de barriga, com dor, porque o dente está nascendo, com aquela febre, a última coisa que a gente quer pensar é no que a gente vai cozinhar. Mas a gente tem que começar por aí, tá bom? Uma das grandes orientadoras, né, da alimentação na minha trajetória foi a Sônia Rich. E ela diz que a gente tem que se alimentar como se alimentavam as nossas avós. A gente tem que ir lá na hortinha colher ali os temperos mais frescos, as raízes da terra, para que a gente possa se conectar com essa energia que cresce, que impulsiona a vida e que nos traz a saúde de volta. Então, a gente vai fazer isso para o nosso cotidiano. A gente vai pensar que as raízes que vêm da terra são a energia que vai nutrir essa terra que há em nós. Para o mestre Liu Shimin, ele diz que o Inhame é o Tao. O Tao como a grande síntese de forças que tem no universo. Então, se para o mestre chinês o Inhame carrega essa grande síntese de força do universo, a gente vai ter o Inhame como uma grande raiz na nossa alimentação. E ela pode ser cozida, ela pode ser feita com o leite do inhame, ela pode ter uma base das sopas, tá? Ela pode estar aí para as nossas crianças como algo que vai sim regular o pH desse estômago nos dias de crescimento, nos dias de impulsionamento desses dentes, tá bom? Uma grande base que eu tive disso foi entender que os organismos são diferentes. Quando eu comecei a estudar essa alimentação e essa promessa que a alimentação ia curar a enxaqueca, existia naquela época uma grande terapeuta, massagista, que me ajudou muito. E ela fazia um estudo bem minucioso do tipo sanguíneo. Se a gente vai pensar em tipos sanguíneos, a gente tem o tipo O, o tipo A, o tipo B e o tipo AB. 4 tipos fisiológicos, biotipos, né, corporais, que têm uma fisiologia diferente entre si. Isso foi uma grande resposta para eu entender por que fazer futebol de salão para algumas amigas da faculdade era tão benéfico e para mim, naquela época da dor de cabeça, não era. Por que, por exemplo, para o meu organismo, que sou A, tipo sanguíneo A, fazer um yoga foi a resolução dos meus problemas por muito tempo, essa inquietação mental, a insônia. E para um amigo meu que é mais agitado, que é mais ativo corporalmente, do tipo O, não resolveu e não deu essa vazão. Porque os tipos sanguíneos, eles são diferentes. Para vocês entenderem, o tipo sanguíneo O, ele vem originalmente dos caçadores, daquele biotipo que ia para a floresta caçar o que ele ia comer. Então, a digestão desse organismo, ela é mais rápida, esse metabolismo é mais acelerado. Por consequência, a tolerância desse organismo aos produtos industrializados, aos processados, aos laticínios, é muito maior. Essa intolerância à lactose no tipo sanguíneo O é algo gritante. Então, se para algumas pessoas não é tão pesado tomar um cappuccino, para outras vai ser o fim desse dia. Vai dar dor de cabeça, vai estourar uma espinha. Então, a gente entender aquilo que a gente vai comer como um remédio ou um veneno, às vezes vai diferenciar apenas a dose. E foi com base nisso que por muito tempo eu cortei muitos alimentos, né, da minha rotina, e em outros momentos eu mantive, mesmo sabendo que eles podiam ter uma reação mais forte. Isso é um grande exemplo, por exemplo, para a carne. Né? Para o tipo sanguíneo A carne é um alimento extremamente denso, difícil de ser digerido. O tipo sanguíneo A, o tipo sanguíneo AB, tem muita dificuldade de digerir a carne. Mas se isso for retirado totalmente da alimentação, vão surgir alguns problemas menstruais, de assentamento dessa mente, de enraizamento desse espírito no corpo. Os chineses dizem que por ser tão denso, os animais que vivem na terra, eles podem trazer esse remédio em pequenas doses para o tipo sanguíneo A e para o tipo sanguíneo AB. É claro que nada que é rígido
vai se perpetuar por muito tempo como algo saudável. Então a gente tem que ter muito jogo de cintura, se conhecer, anotar aquilo que fez mal, quando é que eu comi aquilo, como que eu estava nesse dia, tá? Porque é claro que tem grandes oscilações nisso tudo. Por exemplo, agora com a chegada do outono, a gente teve um período de transição. Eu estou saindo agora de uma infecção alimentar. E por quê? Eu achei que eu podia comer uma fritura num dia onde eu quase estava sobrevivendo a uma infecção de garganta. O que aconteceu? Eu comi uma fritura e passei 3 dias com diarreia. É claro que eu tenho total consciência que isso começou na hora que eu comi a fritura. Mas para muitas pessoas, elas vão achar que ficaram doentes do nada, que algo prejudicou elas, que não, foi a comida, mas não é tão, impactante assim. Então, cuidado que a gente come pode sim transformar a forma como a nossa saúde vai reagir. Por exemplo, o tipo sanguíneo B tem uma séria intoxicação com o frango. E para vocês terem ideia, o frango não só porque ele tá todo bichado, no mercado com hormônio, sendo criado da pior maneira, sendo selecionado em laboratório, mas porque aqueles hormônios naturais da galinha são algo não reconhecidos pelos primeiros organismos desse tipo B. O tipo B foi dito as primeiras pessoas que migraram de continente. Então eles estavam lá vivendo a vida deles com a agricultura, é como se eles fossem ali do tipo sanguíneo A, eles cultivavam a terra, aravam, pegavam tudo que eles iam comer ali daquela agricultura e eles começaram a migrar, eles foram de um lugar para o outro. Então quando eles migraram, eles deixaram aquilo que eles plantavam e deixaram os animais deles, por exemplo, as aves. O que foi com eles, para esse grande médico que desenvolveu essa alimentação do tipo sanguíneo? O que foi com eles foi o gado. Então, o tipo sanguíneo B, ele até tem uma tolerância maior, eu não vou dizer que é uma tolerância total, aos laticínios e à carne bovina, mas a carne das aves é algo mais difícil para o tipo B. Então, sempre que as pessoas do tipo B estiverem vulneráveis, tirem o frango da alimentação. Eu diria já como uma recomendação total. Os meus pacientes do tipo B que param de comer frango, eles melhoram a imunidade, eles param de reter líquido, eles melhoram os processos de dor. Então, a gente saber essas especificidades de cada tipo sanguíneo vai ajudar a gente a ir pra frente e não desperdiçar essa energia. É claro que se a gente tá ali no cotidiano e tem algo com frango, às vezes a gente é levado a comer certa coisa. Muitos pacientes que são vegetarianos chegam no lugar, isso aqui é totalmente vegetariano, e quando vê tem um presunto no meio daquela comida. Então como que a gente faz também para desintoxicar de alguns alimentos que a gente sabe que não são benéficos, mas que aparecem pra gente? Então o que a gente vai estar fazendo no dia 13 agora de abril? A gente vai fazer um encontro sobre estilo de vida e tipo sanguíneo e aprender não só os alimentos, mas que exercícios são esses benéficos para cada organismo? Que ervas são essas que podem nos ajudar a equilibrar o nosso corpo? Porque assim, para os chineses, a alimentação é uma forma da gente manter a saúde. Quando a gente está realmente com uma desarmonia séria, profunda, o nosso corpo já não está absorvendo aquilo que a gente come. O baço e o pâncreas não estão metabolizando para gerar sangue novo e energia nova. Então a gente precisa de um suporte com a fitoterapia, e aí que entram as ervas. Então saber que ervas são mais benéficas para cada organismo ajuda a gente a ter uma carta na manga num dia que a alimentação não supre aquilo que a gente precisa. Saber exatamente que chá não tomar, porque às vezes saber qual chá não tomar é mais importante do que saber que chá tomar. Porque é algo que vai me deixar sobrecarregada, vulnerável, Tem algumas coisas de alimentação, por exemplo, o tipo sanguíneo AB é o mais sensível, porque ele é sensível a tudo que o tipo sanguíneo A não pode, tudo que o tipo sanguíneo B não pode. Essa pessoa pode viver sem cuidar da alimentação? Eu diria que no mundo moderno não, porque onde a gente vai tem coisas industrializadas, coisas processadas. Onde está o verdadeiro nutriente daquilo que a gente come? Quando a gente tem um bebê, é dificílimo a gente sair na rua, até mesmo num self-service, se servir das comidas que estão à mão.
Porque muitas vezes não é a melhor forma que se apresenta aquele alimento, às vezes isso tá com um molho, né? Às vezes isso tem sim laticínios naquela comida, isso vai gerar uma série de mucosidade no bebê. Então, saber exatamente a diferença entre cada tipo sanguíneo numa família, num relacionamento, vai dizer pra gente onde que a gente vai comer. Ajuda a gente a pensar num coletivo, e aí voltando para resistência, né? A gente consegue pensar num coletivo, pensar num todo, sem excluir o indivíduo. Quando eu comecei a incluir eu, Fernanda, como um indivíduo no meio do todo, eu comecei a entender que eu podia contribuir mais. Porque eu estava mais plena, mais fortalecida e com o meu pensamento mais claro. Então, quando a gente se fortalece, a gente pode contribuir para um mundo melhor. E para além de uma ideologia do que é certo, do que é errado comer, do que é aceitável ou do que não é aceitável, a gente sabe que com o transformar das culturas, a gente aprendeu isso no movimento, né, de esquerda ultimamente, né, com as questões de gênero, com as questões éticas. A gente sabe que muita coisa na sociedade teve que se transformar. Então, na minha opinião, não é ético a gente excluir o indivíduo que está vivo, que às vezes está desnutrido, que está precisando de um alimento específico, precisando de descanso e precisando principalmente entender qual é a especificidade do corpo dele. Então, se é legal para todo mundo fazer crossfit, para mim pode não ser legal. Porque eu não tenho rim para isso, porque a minha lombar está machucada, porque eu preciso de um outro ritmo na minha vida. E se tudo que eu fizer for na pauleira, né, no hard, eu posso me machucar. Então, por que a gente vai investir tanto na mesma válvula sempre? Sempre no máximo, sempre no limite, sempre no desgaste. A gente pode ter uma outra via. E às vezes, para o social, e eu aprendi muito isso, né, entre ser radical e ser equilibrada, às vezes é mais benéfico a gente comer a pizza com todo mundo e chegar em casa e tomar um chá para fazer ela descer, do que não estar mais no meio dos nossos amigos, não estar em comunhão com certas pessoas que nos fazem bem. Então, para além do certo e errado na dietoterapia, e nesse encontro que a gente vai fazer agora dia 13 de abril, a gente vai começar a entender o que é que o meu corpo pede. O que é bom pra mim em determinados momentos, o que não vai ser legal. E aí, a partir disso, a gente vai construindo esse estilo de vida, que vai ser muito mais pautado naquilo que eu sei, ou que eu gosto, o que me faz bem, do que aquilo que é certo, né? Que é rígido. Com base nisso, eu vi muitas pessoas fazerem dietas radicais, e eu sou uma delas, e acabaram mais doentes do que iniciaram o processo. Então, para que a gente não faça toda essa curva de transformação para acabar no desgaste, a gente pode começar mais equilibrado. Isso aqui eu posso hoje, não, isso eu sei que eu não gosto, isso não me faz bem eticamente, mas a gente vai moldando as coisas muito mais pelo incluir do que excluir tudo e seguir num caminho só, na rigidez, tá bom? O universo, ele é natural, ele contempla muitas coisas. Eu falei essa palavra natural porque esses dias a gente estudou muito, né, sobre o que é natural no planeta, né? O que é natural, né? Determinado animal é natural para ele comer certo tipo de alimento. Para determinado tipo de planta, ele precisa de um determinado tipo de luz. Então, para eu, Fernanda, ser humano, o que é que eu preciso para me manter saudável? Então, a gente fazer esse mapa ajuda muito a gente a criar esse caminho, tá bom? Então é isso, dia 13 de abril, no Sesc Parque Dom Pedro, a gente vai estar falando sobre estilo de vida, alimentação, resistência e tipo sanguíneo, tá bom? Se inscrevam, o link para a inscrição vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? É isso.